Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, nesse 11 de julho de 2024, uma quarta-feira, dia nublado na capital paulista por volta aí de 22 graus. Veja, o vídeo de ontem, tratou-se de tema sensível, né? Veja, era Agenda Verde para você, protecionismo para mim. O vídeo foi limitado pelo YouTube, foi considerado um tema sensível, então ficou restrito aos membros do canal. Bom, hoje vou abordar o assunto Viktor Orbán. Viktor Orbán acabou de assumir a União Europeia aí, não é a comissão, é o Conselho da União Europeia, o cargo que ele vai ocupar durante os próximos 6 meses. Esse cargo não é tão forte, tão poderoso quanto o da comissão, né, lá da dona Úrsula, né? No entanto, o Victor se propõe aí a unir, a criar a coesão, né, diplomática aí dos 27 primeiros ministros de todos os países da União Europeia. Logo na primeira semana, ele visitou, vejam só, a Rússia, a Ucrânia e a China. Então, assim, ele não está para brincadeira, está tentando costurar a paz na Ucrânia. Esperamos que ele consiga, porque ele parece ser talvez o líder providencial, no momento em que o Ocidente carece de grandes líderes. Veja, os Estados Unidos mesmo, que é um país que está vivendo uma crise política, parece que crescente e permanente, ele já teve grandes presidentes, por exemplo, o Roosevelt, né? Veja, o Roosevelt, ele foi presidente dos Estados Unidos, foi o homem providencial dos Estados Unidos após a tremenda crise de 29, né? Quando eles viveram lá um processo lá de especulação, de financiarização, parecido com o que está ocorrendo hoje, né? E o Roosevelt conseguiu aí restaurar a confiança do povo americano, né, atormentado pela depressão, né? E através do quê? Através do exercício do presidencialismo, né? De uma ação executiva, de uma ação imediata, de uma ação decisiva, né? De uma ação onde requer saber para onde você quer ir, né? Saber convencer, persuadir os elementos que estão à volta do poder, né? E agir de forma carismática e decisiva, né? Veja, o Abraham Lincoln, em 1861, né? Ele foi empossado presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, que é um dos grandes presidentes aí do século XIX dos Estados Unidos, né? Logo na primeira semana aí de sua presidência, ele reuniu com o engenheiro Granville Dodge, de 30 anos, para discutir imediatamente após assumir o cargo, onde você goza de uma certa popularidade, né? As pessoas estão muito dispostas a seguir o líder, né, nas primeiras semanas e muitas vezes até nos primeiros meses e até mesmo nos primeiros anos, né, como foi o caso de Roosevelt, né? Logo na primeira semana, o Abraham Lincoln propôs a construção da ferrovia transcontinental, que acaba sendo um paradigma aí dos transportes mundiais, né, que fornece os meios aí para abrir o interior dos Estados Unidos, né? E uma série de projetos de desenvolvimento subsequentes influenciou muito, né? E hoje você tem o que? A iniciativa Cinturão e Rota da Seda, a nova Rota da Seda chinesa, que é a maior iniciativa, né, de abrir ferrovias e portos e vias e rodovias e criar todo um projeto de desenvolvimento gigante, né, em torno dessa rota. E, no entanto, hoje, aqueles Estados Unidos, lá de antigamente, que era dinâmico, que era desenvolvimentista, que vivia uma forte industrialização, uma forte ascensão da classe média, aquele Estados Unidos não existe mais, ele está morrendo. Hoje ele faz tudo para boicotar o projeto mais importante em termos de projeto comercial mundial e pacífico e civil, que é o projeto Cinturão e Rota da China, né?
uma guerra, naquele momento, dos Estados Unidos, na época do Lincoln, veja, quase que a construção da ferrovia transcontinental não foi feita sem um conflito interno, né? Então você tem o diálogo aí entre o Lincoln e o engenheiro, né? Na primeira reunião que eles tiveram lá em Iowa, aquele estado lá dos Estados Unidos, estado dos Estados Unidos, em agosto de 1859. Aí ele falou: Dodge, qual é a melhor rota para uma ferrovia do Pacífico para o Ocidente? Quer dizer, na verdade, a ferrovia era parte de uma estratégia de guerra do Lincoln. A própria ferrovia só seria concluída depois da guerra e após a morte de Lincoln, mas a ideia ficou. Porque o Lincoln compreendeu a relação que existe entre uma política que era militar e estratégica, de unificação dos Estados Unidos, e uma política de desenvolvimento. Então ele criou uma arquitetura estratégica de desenvolvimento, que é o que a China está fazendo hoje, né? Então, desse ponto de vista, né, por exemplo, olhar com olhos novos o trabalho que a China vem fazendo. Veja, a China ela faz fronteira com 14 países, né? E o seu presidente, o Xi Jinping, ele é forte no campo da diplomacia, né? Então, é claro que ele quer que seja feita a paz na Ucrânia, né? Então, ele vai olhar aí o adversário do Ocidente, que é a Rússia, né? Veja, a Rússia também tem 14 nações no seu entorno, né? E o seu presidente, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, né? Ele quer negociar também a paz com o Viktor Orbán. Então, veja, o Xi Jinping quer, o Putin quer, né? Então, o que o Orbán decidiu fazer? Veja, existe vida inteligente dentro do atlanticismo. O Viktor Orbán é uma prova disso, né? Então, veja só, ele pode não estar em total acordo com a política da Rússia ou mesmo da China, mas ele tem uma ideia congruente, ele tem uma ideia possível, né? É necessário alguém que cultive a paz, o desenvolvimento, o comércio, né? As atividades civis, o desenvolvimento, né? Candidatos aí independentes, com mentes independentes, vamos dizer, por exemplo, os candidatos ao Senado e ao Congresso de Nova York, é o caso de Dianne Sarr e José Vega, agem em nome do princípio presidencial. É o que fez o economista o Lyndon LaRouche durante as suas 8 campanhas presidenciais. Ele foi candidato 8 vezes, o Lyndon LaRouche, né? E múltiplas campanhas presidenciais, projetos, propostas, né? Veja, então você veja o seguinte: todos esses candidatos e vozes podem apoiar e acelerar o ritmo da diplomacia que o Viktor Orbán iniciou. Então ele também tem algum apoio, né? Algum apoio possível dentro dos Estados Unidos. O meu aparelho aqui está descarregando, eu precisei dar um comando aqui. Bom, e a mídia? A mídia atlanticista, a mídia mainstream, ela segue mentindo, né? A mídia propagandística é incansável em implantar notícias, né? Implantar versões das notícias, implantar narrativas. Isso justifica um canal aqui como o nosso, né? O nosso luz no fim do túnel aqui, né? Para tentar manter aí informações, notícias e mesmo tentar lançar alguma luz, né? Nesses tempos tumultuados, né? Até para não ser apanhado aí debaixo dos acontecimentos que estão além do nosso controle, né? É um momento perigoso da história, hein? Não é hora de prosseguir se enganando, né? A gente vê pessoas assim que acreditam piamente, né? No Ocidente, nos Estados Unidos, né? E não está vendo, né? O que está acontecendo, né? Por quê? Porque não está se sentindo na pele ou simplesmente não está vendo mesmo, ou está se deixando enganar por uma mídia cuja função é mesmo enganar, iludir. O despertar é doloroso, o despertar do ser humano é doloroso, quando ele começa a enxergar a realidade. Não necessariamente enxergar com a vista, mas enxergar com a percepção, com a cognição, com o raciocínio, com o intelecto, né? Permanecer na ilusão pode ser pior, pode ser mais penoso ainda. É preciso sobreviver aos tempos sombrios pelos quais nós vamos passar e já estamos passando. Deixa eu falar agora sobre a OTAN. Esse é o assunto principal deste nosso vídeo. O assunto Orbán, Roosevelt, Lincoln,
o apoio que ele pode ter nos Estados Unidos. Enfim, isso foi apenas uma introdução. Veja, vamos entrar no assunto principal. Veja, o título desse vídeo vai ser: a OTAN, ela já nasceu nazista. Eis as provas. Vamos mostrar as provas. Veja, a OTAN foi fundada não faz tanto tempo assim, fazem 75 anos, em 1949. Veja, então, qual é a tese? A OTAN já nasceu nazista. A tese não é minha. Tem uma vasta bibliografia sobre essa face, essa constatação da realidade, né? A missão da OTAN, isso já disse o seu primeiro secretário-geral, era manter os soviéticos fora, os americanos dentro e os alemães embaixo, carregando. Quer dizer que quem carregou a OTAN foram os alemães, especificamente os nazis, os generais nazistas, reabilitados pelos Estados Unidos, os americanos liderando, os americanos carregando, porque eles tinham uma coisa fantástica, um know-how militar e de guerra absolutamente formidável. E os soviéticos, quem que eram? Os inimigos. Então veja, a OTAN, ela é um elo sólido entre americanos e ex-nazistas. Estão duvidando? Veja só, pessoal, eu vou mostrar aqui uma lista, assim, uma listinha, tá? Uma mini lista, porque a lista real ela é muito maior do que essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, uma listinha que a Organização do Tratado do Atlântico Norte recrutou para criar a OTAN em 1949. Veja, Adolf Heusinger, vocês pensaram que eu ia falar Adolf Hitler, né? Adolf Heusinger. Ele foi o arquiteto da invasão da França, da Polônia, da Noruega e da Dinamarca, na época do Hitler. Ele que invadiu esses países, ele que liderou os exércitos nazistas. Ele foi nomeado presidente do Comitê Militar da OTAN entre 1861 e 1964. Veja, o arquiteto da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Tchecoslováquia, da Polônia, e depois ele invadiu a Noruega, a Dinamarca, a própria França. E foi o Heusinger quem foi o arquiteto dessa invasão, né? E depois ele estava lá na OTAN, em 1961, presidente da OTAN, durante 4 anos. O general Hans Speidel Erwin Rommel, já ouviram falar esse nome? Foi chefe do Estado-Maior durante a Segunda Guerra Mundial, chefe dos exércitos da Alemanha Ocidental, dos exércitos nazistas. Veja, ele tornou-se comandante supremo das forças terrestres da OTAN, na Europa Central, de 1957 até 1963. Speidel Erwin Rommel. Né? Estão achando isso normal, natural? Johannes Steinhoff, piloto da Luftwaffe alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a receber a tão cobiçada Cruz de Cavaleiro de Ferro. Ele recebeu do Hitler. Né? Tornou-se presidente do Comitê Militar da OTAN entre 1971 e 1974. Mas não para por aqui, ó. Johann von Kielmansegg, oficial do Estado-Maior, chegou ao alto comando da Wehrmacht, a poderosa Wehrmacht nazista, entre 1942 e 1944, ou seja, participou diretamente na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde ele se tornou, depois de reabilitado, né, um ex-nazista, né, se tornou comandante-chefe das forças aliadas da OTAN na Europa Central entre 1967 e 1968. Ernst Ferber foi major da Wehrmacht, chefe de grupo do Departamento de Organização do Comando Supremo do Exército Alemão nazista, de 1943 a 1945. Recebeu também a cobiçadíssima Cruz de Ferro, né? Mais tarde tornar-se comandante-chefe das forças da Europa Central da OTAN, de 1973, 74, 75. Franz Josef Schuss, chefe da 3ª Bateria do Regimento Flak Storm 241, foi comandante-chefe das forças aliadas da OTAN
na Europa Central, entre 1977 e 1979. Karl Schnell, chefe da bateria na campanha ocidental em 1940. Mais tarde foi primeiro oficial do Estado-Maior do 106º Corpo Panzer, em 1944. Recebeu a Cruz de Ferro segunda classe, que também já era um prêmio também cobiçado. E foi comandante-chefe das Forças Aliadas da Europa Central, da OTAN, 75, 76, 77. Ferdinand von Senger e Etterlin, tenente da 24ª Divisão Panzer, do 6º Exército Alemão, participante da Batalha de Stalingrado. Foi assistente do alto comando do Exército e destinatário da Cruz Alemã em Ouro. Tornou-se comandante-chefe das Forças Aliadas da Europa Central da OTAN entre 79 até 83. A OTAN é uma organização nazista, liderada por nazistas e bancada pelo sistema bancário ocidental. Basta você fazer uma pesquisa básica aí, Operação Paperclip, Operação Clipe de Papel. Aí você vai entender por que os aliados não iam prescindir da enorme experiência da nata militar, científica, médica, biológica, ideológica da Alemanha. Né? Quer dizer, então, o Hitler perdeu a guerra, ele perdeu, mas o nazismo não perdeu. Nenhuma empresa alemã da época de guerra não está no topo hoje. Né? Pense em Pfizer, Bosch, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, West, Krupp, etc. Né? Quer dizer, a mesma banca lá do Wall Street e Londres que bancou o próprio nazismo de Adolf Hitler, né? Bancou a OTAN, né? E aproveitou a mão de obra altamente qualificada. Eles não iam perder essa oportunidade. Né? Nós fomos enganados? Não. Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, né? Mas onde isso vai levar o Ocidente? Quer dizer, então, que o Putin está certo quando ele fala em desnazificar a Ucrânia. Sim, ele simplesmente está falando a pura realidade dos fatos. Né? Os russos é que, né, fizeram o trabalho penoso de vencer os exércitos nazistas. Né? O Ocidente nada mais fez do que reabilitá-los. Né? E para onde vai o Ocidente? Veja, a economia europeia está em fase de guerra. Por exemplo, hoje já se fala na União Europeia, vou ver como é que vai ficar o projeto de paz aí do Viktor Orbán, né? Que como eu falei, o Conselho é uma coisa, a comissão lá da Ursula von der Leyen, lá em Bruxelas, ela que manda mesmo na coisa, porque ela é quem responde lá para os neocons americanos, lá para o lobby sionista americano, ela é quem faz a ponte, ela é quem obedece à ordem que vem de cima, que vem de Washington, né? Que vem do Deep State. Né? O que o europeu hoje está discutindo? Fabricar armas, aumentar as compras de material bélico, pelo menos aumentar em 50% as despesas militares dos Estados-membros até 2030. Eles querem aumentar lá o PIB para as Forças Armadas. Né? Querem ajuda para essas compras. Ou seja, eles querem se endividar aí com a necessidade que eles têm. Mas eles estão nas mãos da OTAN, né? Mas eles estão preocupados. Né? Na verdade, eles têm agora uma estratégia industrial europeia de defesa. Né? Veja, então olha só, a Aliança Atlântica, a OTAN, ela estendeu a sua área geográfica até as fronteiras russas. Né? E agora a OTAN ela vai ditar a agenda política da União Europeia, né? E uma parte aí crescente de sua estratégia econômica industrial, cuja militarização já começou um pouco antes. Ela começou, essa preocupação que eles têm, começou em 2016. Né? Veja, e já começou também uma redução aí dos direitos, né? Dessa lavagem cerebral desenfreada contra a Eurásia, né? Contra a Rússia. Eles são russofóbicos. Exatamente como na época da Segunda Guerra, na época da Guerra Fria. Né? Veja só, pessoal. Então, terminamos aí a segunda parte do nosso vídeo. Tire as suas conclusões, né? Sobre o que é a OTAN. Veja, quem são os Estados Unidos, pessoal? Quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial? Quem é que se tornou a maior potência mundial? Né?
e que advoga para um unipolarismo que já está se afogando, né? Já está com água no pescoço. O multipolarismo não vai parar mais, né? Eles podem adiar, boicotar, dar golpe de Estado, fazer guerra híbrida, lawfare, como fizeram aqui no Brasil com a Lava Jato. Eles podem fazer o diabo, né? Podem fazer o diabo, mas assim, a multipolaridade enfim, ela é natural, ela vai crescer, ela não vai parar. Ela pode sofrer recuos, pode brecar um pouco. Por exemplo, o chinês tem uma proverbial paciência, né? Por exemplo, agora entrou os membros dos BRICS, né? Então tem mais 40 querendo entrar, mas ele quer que consolida esses que entraram agora. A Arábia Saudita, que vai vender petróleo em yuan, em iene, em rublo. Ele quer que o Irã, né, se sinta mais à vontade, o Egito, os países que entraram agora, os Emirados, Etiópia, né? E depois vai entrar mais 40. E quando esses estiver integrando com os BRICS originais, né? Quando tiver os 10, os BRICS Plus, aí vai entrar mais 40, né? E quando entrar mais 40, né, a multipolaridade vai estar mais consolidada, né? Mas eu estava falando dos Estados Unidos, né? Veja, pensa aí nos Estados Unidos, olha, tem canais aí que adoram os Estados Unidos, tem verdadeira adoração dos Estados Unidos, né? Mas olha só, pensa o seguinte, olha, os Estados Unidos do pós-guerra, ele saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial. Trouxe a nata nazista para trabalhar para ele. Fez a OTAN. Criou lá a CIA, também um coalhado de nazista, né? A NASA, né? Enfim, as instituições daquela época. A própria ONU, né? Veja, só que a ONU, a construção da ONU, teve uma participação muito forte do Joseph Stalin, né? Mas enfim, pensa o seguinte, ó, quem destruiu boa parte da Coreia do Norte, quer dizer, o país que a mídia diz que é do eixo do mal, né? Durante a Guerra da Coreia, por que a Coreia do Norte se retraiu e acabou sendo um estado fortemente industrializado e muito competente aí na área militar, né? Pessoal, pensa o seguinte, quem patrocinou o Chiang Kai-shek lá na ilha de Taiwan até a morte, nos anos 80? Veja, quem que apoia Israel assim, cegamente e patrocina um terrível genocídio contra os palestinos há mais de um século e que hoje se tornou assim uma coisa absolutamente pavorosa? Quem é que deu o pior golpe de Estado da história do Irã nos anos 50? O primeiro grande golpe de Estado perpetrado pela CIA. Veja, quem é que empurrou a OTAN nazista aí até a fronteira da Rússia e patrocina uma tremenda guerra por lá? Quem é que quer fazer mais 15 bases militares na Finlândia? Quem é que usa sua própria moeda para endividar o mundo todo e para cevar uma elite totalmente envolvida com o grande tráfico de armas e de drogas? Não é preciso dizer que país é esse, né? Todo mundo sabe qual que é esse país, né? Vou comentar aqui a respeito do Macron, da eleição francesa. Veja, o Macron, olha só, pessoal, ele se empenhou tanto em impedir a Marine Le Pen, né, que eles falam que é ultradireita, extremíssima, extremista, ultríssima, né, direita. Veja, ele se empenhou tanto em tentar cortar as asinhas da Marine Le Pen, né, que ele conseguiu o feito excepcional aí de unir a esquerda, que acabou elegendo o Mélenchon, né, o Mélenchon, o qual, da mesma forma que a Le Pen, ele quer diminuir o gasto com a Ucrânia. Quer dizer, ele pensa igual a Le Pen com relação à guerra da Ucrânia, né? Mas não é só isso. O Mélenchon, ele apoia os imigrantes, principalmente os imigrantes muçulmanos. Ó. Veja, o Mélenchon, ele é simpático ao Hamas e ao Hezbollah. Ele promove aí o grupo Antifas,
O cara é de esquerda, né? Quer dizer, ou a política do Macron é toda errada, assim, e ele é um amalucado, um desastrado, ou então o seu objetivo é esse daí mesmo. Quer dizer, eles têm tanto medo, né? Eles têm um medo tão atávico assim que a direita se torne uma direita fascista, uma direita nazista, porque eles já passaram por isso, né? Que eles estão dispostos até a promover a esquerda aí para impedir aí que a Marine Le Pen, a gente sabe que ela é simpática à causa do Putin, né? Que ela quer acabar com aquela guerra da Ucrânia, ela quer comprar gás barato para a Europa. É uma pessoa que tem bom senso, né? Sensata. Mas assim, nessas disputas aí de macarrão, ganhou o Melanchon, né? Não é assim, pessoal? Na disputa de macarrão, ganha o melão chon, né? Veja, eu estava falando do Roosevelt, né? Que o Roosevelt teve 4 mandatos, né? Veja, eu vou fazer uma ponte agora com o que está acontecendo hoje, né? O Roosevelt teve 4 mandatos. Ele conseguiu segurar o monstro especulativo, né? O mesmo monstro financeirista que criou Adolf, o bigodinho, né? Mas o bicho hediondo aí, o capital financeiro, financeirista, né? Rentista, libertou-se das amarras lá na década de 80, né? Na época do queridinho aí da direita brasileira, dos liberais, o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, né? A dama de ferro, né? Que queria o Estado mínimo, tudo aquilo balela que começou lá naquela época. E eles vieram para cima, inclusive do Brasil, né, para comprar tudo a preço vil. Destruir as classes trabalhadoras, pessoal, acabar com os direitos trabalhistas, né? Já começaram a desmontar isso aí na época da Lava Jato, né? Mas mesmo antes, né? Minar os países com lawfares. Teve Operação Lava Jato em vários países do mundo, não foi só no Brasil, tem vários países, ainda vou fazer um vídeo sobre isso daí. Golpes militares, espalhou pelo mundo, guerras, né? Achacar os países com ambientalismo, com ONGs, com divisões, direita e esquerda, até que veio o pé na porta, né, pessoal? Olha só que maravilha, veio o pé na porta no dia 22 de fevereiro de 2022, né? Esse dia ainda vai se transformar num feriado mundial, né? Vai se transformar em alguma coisa assim como a queda de Constantinopla, uma mudança de era, né? Veja, e o Brasil, como é que o Brasil ficou nessa, né? Quando começou o bicho hediondo veio para cima do Brasil. Pessoal, mais de 100 grandes indústrias nacionais foram arrombadas pelo capital especulativo internacional desde 1980, né? E daí maluco ainda defende a Lava Jato, né? Que veio para arrochar de vez aqui, pô. Veja, hoje só de juros da dívida vão embora 780 bilhões por ano para engordar o obeso capital especulativo. Olha a Petrobras, por exemplo, ela envia 25% da sua receita para fundos anônimos, né? Lá do BlackRock, do Vanguard. Onde vai parar isso? E a elite, ela se ressente da desindustrialização do Brasil? Vamos fazer essa pergunta. A elite brasileira, o deep state brasileiro, as 10 famílias, alguns dizem que pode chegar a 12 ou 13 famílias, né? Eu acho que são umas 15 famílias, né, que manda no Brasil, que está acima do Estado brasileiro, né, que está por trás do Estado brasileiro. Como é que ela ficou nesse processo aí de desindustrialização do Brasil? Ela se ressentiu? Claro que não. Veja, olha, vamos pensar o seguinte, olha, mais de 80% dos políticos, juízes, burocratas, grandes empresários, altos oficiais das Forças Armadas, latifundiários, enfim, bilionários brasileiros, da elite brasileira, é de família. Como se diz, é de família, é de estirpe. Algumas dessas famílias descendem diretamente dos capitães hereditários, desde o século XVI. Algumas têm a linhagem todinha demarcada aí na sua heráldica familiar, né, guardada aí nas suas mansões, desde as capitanias, lá no século XVI. São poucas famílias e elas se conhecem.
E tratam, obviamente, de seus próprios negócios, de suas próprias relações entre si, né? É claro que a sua prole, né, seus descendentes, frequentam as melhores escolas do Brasil, as melhores instituições e academias, não só do Brasil, do mundo. Frequentemente, os seus pais, né, os seus, mentores aí, né, o cabeça da família é sócio dessas instituições. Frequentemente ele é o dono, né? É um poder hereditário, pessoal, altamente concentrado, está acima e por trás do governo visível. O Machado de Assis ele descreveu-os com uma mestria absolutamente fantástica. Ele descreveu essas pessoas, né? Elas estão aí, os seus sobrenomes são conhecidos, né? Veja, aí quando privatiza, eles perdem alguma coisa? Não, porque eles estão liderando o processo da privatização, né? Você privatiza o Estado porque o Estado é inchado, porque ele é ineficiente, porque ele cobra um excesso de tributos, a classe média pressiona, né? A classe média alta se beneficia, naturalmente, desse sistema todo, que ela vai tirar o seu quinhão ali na privatização. E a classe alta, que está no Estado, que está no Tribunal de Contas, que está no STF, que está no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, está nos clubes da elite, né? Frequenta aí os seus raras, né? Os seus campos de hipismo, golfe, bola ao cesto, né? Como é que fica? Ora, pense na família que foi presidente aí do Brasil antes da atual gestão, né? Porque o Lula já é prata da casa da elite, ele já é um velho conhecido, né? É alguém que eles tira da manga na hora de uma necessidade, né? Sabe, aquela família que o pai foi presidente, o filho é senador, o outro é deputado, o outro vai ser prefeito aí, não sei se uma cidade aí, o número 4. Veja, é mais um sobrenome, sabe? Daqui 100 anos, essa família poderá ser parte da alta elite brasileira. Ela não é. Tanto é que ela pode ser, num determinado momento, perdeu aí o cargo, né? Como? Através de casamentos, né? Através de eugenia, casamento de prima. Pessoal, o sistema feudal está aí. É o mesmo sistema. Então, o Estado incha, ele desenvolve, ele se torna desenvolvimentista, industrialista, e depois eles vendem as empresas. E o seu patrimônio cresce ainda mais da elite. Quando o Estado fica mínimo, né, como já ficou lá na época da Thatcher, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né, a época da desindustrialização dos Estados Unidos começou com o Reagan, né? O que vai acontecer com as privatizações? Ué, os bilionários vão adquirir essas empresas. Mas vai ter uma negociação, né? Bom, enfim, pessoal. É complicado, né? Essa questão dessa elite, né? A elite está aí e vai continuar aí, né? Olha que engraçado. Na China, você prende e você afasta um general, é expurgo. Nos Estados Unidos, você prende e afasta um general, é uma readaptação. Né? Você vê, a mídia ela faz o que ela quer com as palavras, né? E o indivíduo acredita, né? Acredita. Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. 33 minutos e 38 segundos. Canal Luz no Fim do Túnel. Estamos juntos aí. Prestigie o nosso canal, né? Traga um seguidor para o canal. Faz um comentário aí. Melhores descrições aí na descrição do vídeo. Vamos em frente. Eu espero que ele seja veiculado, né? Possa ser monetizado. Eu ainda não sei como é que faz para colocar o Pix aqui andando aqui, ó. Já vi que muitos canais fazem isso. Eu vou descobrir como é que faz isso, né? Porque se você quiser ajudar o canal, a melhor forma é o Pix, porque até agora eu não recebo nada do YouTube, né? Mas tem uma receita aí de anúncio, alguma coisa aí. E eu não sei também se eu vou receber alguma coisa. Ok, pessoal? Mas não é o que nos move aqui nesse momento, né? Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.